amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais um Ponto de Vista desta semana e a nossa convidada já aqui ao nosso lado, até porque hoje nós vamos fazer um programa diferente, um ponto de vista diferente. Nós vamos estar aqui com 4 mulheres. A nossa primeira mulher convidada que está aqui ao nosso lado é a delegada Tâmara Lenina, é delegada da mulher na cidade de Patos, e depois, na sequência, eu vou ter 3 vereadoras, né? Eu vou ter a vereadora Tídia Eduardo, eu vou ter a vereadora Edjane Araújo e vou ter também a vereadora Nadir Gerlando, que vai estar conosco aqui. No primeiro momento, nós vamos conversar com a doutora Tâmara a respeito funcionalidade, o que é que representa a Delegacia da Mulher, qual é o trabalho dela, como se chegar à Delegacia da Mulher. E, claro, nós vamos estar com os nossos meios de comunicação, o Facebook, vocês acompanham aí na tela o nosso Facebook. Se quiser mandar mensagem por WhatsApp, também nos envia. Então, nós vamos criar exatamente essa interação entre o programa e os amigos que estão nos acompanhando, ou no Facebook, ou estão em casa nos acompanhando, ou no trabalho, onde a TV Sol estiver presente. Então, os senhores vão ter todos esses espaços para a gente conversar. Doutora Tâmara, obrigado por estar presente aqui conosco. Essa semana, essa referência é exatamente porque amanhã, na sexta-feira, a Câmara Municipal de Patos realiza uma sessão especial sobre exatamente o trabalho, como é que está a violência contra a mulher nos dias de hoje. Primeiro, agradecer a delegada pela presença aqui conosco. Como se chega, como é que está hoje a Delegacia da Mulher de Patos? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Eu que agradeço, o espaço aqui no seu programa Ponto de Vista para a gente estar debatendo um assunto tão atual e importante que é a violência contra a mulher. A Delegacia da Mulher funciona aqui na cidade de Patos, na rua Elias Asfora, 803, Jardim Guanabara. Para falar só um pouquinho sobre o funcionamento da delegacia, nós funcionamos de segunda a sexta em horário de expediente de 8 às 12, das 14 às 18 horas, e nos finais de semana em sistema de plantão, 24 horas. Certo. Que tipo de demanda nós atendemos na Delegacia da Mulher? Nós atendemos casos de violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, que são casos em que a mulher sofre algum tipo de violência por parte de companheiro, ex-companheiro, pessoas que estão ligadas a ela de forma afetiva, os laços atuais de afetividade ou passados, ex e atuais, e também por laços de família, Às vezes é o pai, que é o agressor, é um irmão, enfim. Então, esses são casos de violência doméstica que a gente atende. E não só violência física, mas violência psicológica, violência moral, patrimonial, sexual. Porque muitas vezes as pessoas pensam que só é violência quando é uma agressão física. E além desses casos de violência doméstica contra a mulher, Silvio, nós atendemos também violência sexual, independentemente de quem seja o agressor. Então, essa é a demanda que a gente atende aqui na Delegacia da Mulher da cidade de Patos. E a maioria dos casos de violência que chegam até a delegacia são as próprias vítimas que vão após a agressão e vão para procurar, não só para procurar uma punição para o agressor, mas também para pedir informações sobre a rede, porque a gente não atua de forma isolada, a gente atua numa rede de proteção à mulher, para que a gente possa não só fazer procedimento criminal, mas encaminhar para assistência médica, assistência jurídica, psicológica. Então, a gente tenta dar a essa mulher esse suporte para que ela tenha realmente coragem de denunciar e romper o ciclo de violência. Essa é mais ou menos a dinâmica que a gente atende na Delegacia da Mulher. A gente procura ser um espaço não só de investigação, mas esse espaço de acolhimento social. Aí está o diferencial de uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Delegada, como é que anda a relação da Delegacia da Mulher com a mulher patuense? Vocês recebem muitas mulheres, ou seja, existe uma gama muito grande de reclamações que chegam na Delegacia da Mulher? Recebemos muitas mulheres vítimas de violência. Nós temos uma média mensal de instauração de procedimentos entre 30 a 40 procedimentos, fora as mulheres que vão lá para buscar só informações.
Né? Muitas, não é o caso de uma ação incondicionada, onde a mulher, onde a gente tem que fazer obrigatoriamente o procedimento, e nesses casos, muitas vezes, a vítima vão para saber quais são os seus direitos, e muitas vezes até não é nem assunto de esfera policial, mas elas sentem a delegacia como aquele espaço de atendimento, e aí a gente vai fornecer as informações necessárias e fazer o encaminhamento de acordo com essa demanda dela. Qual é o grande... Porque eu me lembro da primeira delegacia da mulher que funcionou aqui no centro da cidade de Patos, né? Depois ela foi para Elias Asfora, que é um pouco fora do nosso eixo central aqui na cidade de Patos. Mas muita gente diz, não, eu não vou para a delegacia da mulher porque eu estou num relacionamento e às vezes eu estou sofrendo de uma forma ou de outra uma violência, mas dá para a gente ir tocando o barco. Qual é na visão da delegada, a grande dificuldade da mulher de se chegar na delegacia? Olha só, antigamente a gente acreditava que era dependência econômica, né? Muitas mulheres tinham muitos filhos, não conseguiam trabalhar e dependiam financeiramente. Hoje a gente vê a evolução da mulher no espaço de trabalho, né? Muitas vezes ela é provedora do lar e mesmo assim ela não consegue sair dessa relação de violência. E hoje, para a gente, nessa visão de quem trabalha de mais próximo com a violência doméstica contra a mulher, é que a dependência emocional é um dos fatores que impede essa mulher de fazer essa denúncia. Né? E a gente tenta trabalhar essa questão porque a gente não está na delegacia para aconselhar aquela mulher, de repente, a terminar. A gente quer que essa mulher ela viva uma vida sem violência, independente de ser naquela ou em qualquer outra relação. E aí é nesse eixo que a gente tenta atuar enquanto DEAN. Deixa eu agradecer aqui, o pessoal já está nos passando mensagem. Ao Rafa Gás, o Rafa está dizendo que já está compartilhado o programa, está passando. A Perpétua Figueiredo está em São Bernardo do Campo, nos acompanhando. Nossa amiga Nadir está aqui conosco, as vereadoras. Pedi só às vereadoras para me passassem também perguntas aqui para a gente interagir com a delegada Tâmara Lenina. Delegada, depois que a mulher saiu de casa, depois que ela encontrou o espaço dela lá fora, hoje você encontra mulher na saúde, no direito, ou seja, a mulher se integrou mais no processo social. Isso, em termos de violência, foi ruim ou foi pior para ela? Não foi pior para a mulher, porque a violência ela sempre existiu. A violência é um fenômeno, a violência contra a mulher é um fenômeno histórico e decorrente da cultura machista que a gente tem enraizada na nossa sociedade. O que acontece é que a violência doméstica ela era muito dentro realmente da realidade do lar e muitas mulheres tinham vergonha de dizer ou não se sentiam à vontade de fazer isso. Certo. Hoje as mulheres elas estão mais conscientes dos seus direitos e estão exercendo seus direitos. Então a gente vê que as mulheres procuram mais o serviço também por isso, não necessariamente porque a violência aumentou, ela sempre existiu, mas hoje se denuncia mais. Entendi. Ela existia mais, só que não era mais, né? Não tinha tanto a divulgação também ajudou também o fato da mulher, o medo, uma série de coisas, né? A mulher saiu para ocupar o seu espaço, mas teve isso. A Cledilma, minha querida Cledilma, estava dizendo o seguinte: boa tarde, Silvio. Pedir a doutora Tâmara e também as representantes, vai servir também para as parlamentares que vão estar conosco, como elas veem o fato de a Lei Maria da Penha ter sido criada especificamente nesse combate à violência. Olha, a gente tinha necessidade de ter uma lei específica, que não tínhamos. Né? Assim, o Brasil demorou muito a adotar uma legislação que tratasse dessa violência contra a mulher, violência doméstica. E por que a gente precisa desse diferencial? Porque a violência doméstica ela é diferente de outras violências. Ela é uma violência que acontece dentro de casa, muitas vezes pelas pessoas de sua confiança, né, que você menos espera que vá praticar uma agressão contra você. Então, para um tipo de violência diferente, a gente precisa de uma resposta diferente. E ela não é tão simples porque uma pessoa que é, por exemplo, furtada, ela tem uma facilidade de ir até a delegacia. Isso. E uma pessoa que recebe uma agressão de um companheiro, de uma vida toda, do pai de seus filhos, muitas vezes ela não se sente à vontade
para ir numa Ela delegacia. tem mais denunciar. dificuldade para ir à Exatamente. delegacia. Então a gente precisava de uma legislação que acolhesse melhor essa mulher, né, que trabalhasse não só no eixo da punição, mas que trabalhasse também a prevenção. E isso a Lei Maria da Penha ela vem fazer, né? Ela trabalha diversos eixos para dar esse suporte maior à mulher para que ela venha a denunciar. E o Brasil acabou sendo condenado, né, após o caso de Maria da Penha, que demorou muito a ter uma resposta eficaz. E aí surgiu essa lei específica dentro dessa política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa pergunta é da nossa vereadora Dijane, eu estou chalerando ela, estou chamando ela de Dijane Araújo, que na verdade é Barbosa. Pergunta à doutora Tâmara sobre a mudança na legislação do artigo 16 da Lei Maria da Penha, onde torna a representação incondicionada se esse instrumento for mais eficaz para o judiciário proteger. Olha, eu acredito que hoje eu não sou favorável a que todas as ações sejam incondicionadas dentro desse contexto de violência doméstica. Porque a gente que trabalha mais de perto, a gente vivencia situações em que a própria mulher, no caso de lesão corporal específica, só para o pessoal entender. Hoje em dia, uma mulher que é lesionada e a gente toma conhecimento, a gente faz o procedimento independentemente da vontade dela. A ação é incondicionada, independe da vontade da vítima. Mas tem casos, por exemplo, como uma ameaça, uma ofensa verbal, que essa mulher ela pode decidir se ela quer ou não processar. E se a gente engessar essa mulher e disser, olha, você é obrigada a fazer todos os procedimentos, a gente, de certa forma, a gente está cometendo uma violência institucional contra ela. Ela tem que ter um certo espaço para poder ter essa autonomia de decidir. E a gente vai estar preparado para receber essa vítima quantas vezes for. Se ela sofrer violência 1, 2, 3 vezes, a delegacia tem que estar apta a recebê-la quantas vezes for necessário. E aí eu fecho só essa questão achando que, concluindo assim com a minha opinião, de que não seria interessante incondicionar todas as ações. Algumas coisas mais sérias, sim, mas outras a gente tem que dar essa liberdade à vítima, para que a gente possa trabalhar, porque muitas vezes a gente faz essa conquista aos poucos e no final ela rompe esse ciclo de violência. Ô delegada, eu até combinar aqui com a técnica, porque nós temos uma matéria, uma reportagem que foi feita pela nossa TV Sol, através da nossa jornalista Roberta, em que ela colocou um dos últimos casos que nós tivemos aqui em Patos, que foi o caso de uma senhora, de uma mulher que sofreu agressão, e eu queria que a delegada visse exatamente a matéria que foi feita pela TV Sol, para que nós pudéssemos, daqui a pouco, falar sobre essa matéria especificamente. As marcas de agressão estão por todo o corpo. Maria José tem 38 anos e esse fim de semana foi atacada pelo companheiro com um pedaço de pau, na casa onde vivia com ele no bairro do Jatobá. No local, ainda há marcas de sangue. Eu estava em casa com mais ele, aí ele estava bebendo, aí começou a me agredir dentro de casa. A primeira paulada que ele deu foi no meu olho, com um pau. Aí depois deu outra na minha cabeça, uma no braço, e ficou me arrastando para eu não sair para fora. O casal morava junto há cerca de 9 meses. Maria José conta que teve que fingir que estava desmaiada dentro do banheiro para escapar das agressões de Marileudo da Silva Arruda, de 27 anos. Ao lembrar dos momentos de terror que viveu, ela se emociona. Eu ia morrer. Eu pensei que eu não ia sair de lá mais, de dentro de casa. Mas tentei pular o muro. Ele deu nas minhas pernas com pau, eu caí. Quando eu tentava correr para fora, ele saía me arrastando pelos cabelos. Aí eu me fiz que estava desmaiada no banheiro para ver se ele saía de casa para eu conseguir fugir. Mas Deus é tão bom, maravilhoso, que Deus fez ele dormir. E eu consegui sair dentro de casa e fui
lá para a beira da pista, corri bem muito para lá. Após conseguir sair de dentro da residência, ela pediu ajuda na rua. Pedi ajuda ao rapaz, o rapaz me ajudou e ligou para a polícia ligeiramente veio, prendeu ele e levou a gente para a delegacia. Muito machucada, Maria José teve que ser internada no Hospital Regional de Patos. Eu fui direto para o hospital, passei a noite lá internada, recebi alta. Quando eu saí, que eu fui para o ML, fazer o corpo de delito, quando eu voltei, eu passei mal de novo e fui internada outra vez. Em meio à dor no corpo e na alma, Maria José ainda tem que conviver com o medo. Eu tenho medo de um dia ele sair e vir atrás de mim para me matar. É o que eu tenho medo. A delegada Daniela Quirino, que atendeu o caso, conta que a vítima estava com muito medo do agressor. Bateu bastante na cabeça, bateu no rosto, lesões diversas. E a polícia fez a prisão dele, ele estava dentro de casa, efetuou a prisão dele. Na delegacia ele não quis falar nada, ela bastante nervosa, com muito medo, inclusive na delegacia com medo dele, porque, segundo ela, foi a primeira vez que foi agredida por ele e não esperava essa atitude da forma como foi. De acordo com a delegada, após ser feita a prisão em flagrante do acusado, ele foi encaminhado para o presídio Romero Nóbrega. Mas, para a surpresa até da polícia, Marileudo já está em liberdade. E chegou a informação de que no próprio domingo ele foi solto. Apesar dela ter pedido a medida protetiva, apesar dele ter outro processo por agressão contra uma irmã e outros também por roubo, segundo foi noticiado pela Polícia Militar. Então, é uma surpresa que ele esteja solto. Aparentemente, um indivíduo de alta periculosidade, tanto que nós não deixamos eles nas dependências da Delegacia da Mulher e preferimos trazer para a Central de Polícia, porque visualizamos a periculosidade dele, inclusive pela própria vítima que a todo tempo estava aterrorizada com os atos que ele praticou. O crime é afiançável, como consta no documento encaminhado para o juiz de plantão da 4ª Vara da Comarca de Patos, José Milton Barros de Araújo, que concedeu a liberdade provisória sem pagamento de fiança do acusado e determinou na decisão medida protetiva, em que Marileudo deve manter a distância de 100 metros da vítima, Maria José. Se eu não tivesse saído, acho que quando ele dormisse, que ele se acordasse, ele tinha me matado. Deus me livrou disso. Bom, os senhores acompanharam aí a reportagem feita pela nossa amiga Roberta. Conta, delegada, uma certa realidade. Depois teve essa decisão judicial que criou uma celeuma na cidade de Patos, né, em função de tudo que tinha acontecido, em função da decisão judicial. Mas eu vou a um brevíssimo intervalo. Na volta é que a delegada explica exatamente esse fato e explica também pelo lado jurídico o que é que a justiça, o porquê da justiça ter tomado essa decisão. É um brevíssimo intervalo e eu volto já já. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de setembro ao vivo é na TV Sol.
Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Posto Beira Rio 8, novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá, com a gasolina mais barata de Patos. Súria, moda masculina, feminina e acessórios. 3 endereços para lhe atender bem. Pedro Firmino, Rui Barbosa e no Guedes Shopping. Instituto Educacional Vera Cruz, Rua do Prado 559, Centro, telefone 3421-3405, inovando com tradição. Cloud Sistemas, sistema de automação comercial. Rua Elias Fora 54, primeiro andar, Santo Antônio. Telefone 3421-5681. Cloud Sistemas, simples assim. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Amigos do Ponto de Vista, nós estamos de volta. A delegada Tâmara Lenina está aqui conosco. A reportagem foi colocada aqui, feita pela nossa companheira de TV, e mostrou uma realidade que nós passamos. Depois teve a decisão judicial que gerou uma série de discussão na cidade, se o juiz estava correto ou não. Primeiro, essa realidade que nós colocamos aí, me parece que tudo bem que aí me parece que foi fora do contexto, mas é um tipo de agressão que acredito que a delegada já passou muito por isso. Já sim, a nossa maior demanda dentro da Delegacia da Mulher aqui de Patos é de crimes de lesão corporal, como foi o dessa reportagem aí, e crimes de ameaça. No caso dessa vítima, ela sofreu as duas coisas, tanto a lesão corporal quanto a ameaça. E aí o procedimento é a lavratura do flagrante, que no caso foi feito pelo artigo 129, parágrafo 9º, pela violência, pela lesão. Na elaboração do procedimento, ele foi autuado pelo 129, parágrafo 9º, certo? Diante dessa autuação, o crime é passível de fiança. Certo. E ele não recolheu fiança na delegacia. A autoridade policial que lavrou o flagrante, arbitrou uma fiança alta devido à gravidade, né, da situação dele, aos antecedentes. E esse caso vai para análise do juiz, porque a gente tem esse prazo de 24 horas para levar ao conhecimento da justiça que aquela pessoa foi presa em flagrante e expor a situação. Certo. E aí foi do entendimento do juiz de fazer a liberação do autuado. Não é? Então foi mais ou menos isso que aconteceu nesse caso. Nesse caso, o juiz, dentro do que manda o aspecto da lei, dentro do jurídico, ele estaria correto? Olha, o juiz ele vai fazer a avaliação dele de acordo com o caso concreto. Certo. Né? E aí vai do entendimento de cada juiz. Entendi. Então, assim, não tem como a gente avaliar a postura do juiz. Então, é o entendimento dele para de acordo com aquela situação específica, mas a legislação permite. Ele só não pode agir fora da lei. Ele só não pode agir fora da lei, exatamente. O resto ele fez correto. Exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui da vereadora Tide, que daqui a pouco conversa conosco. No caso de uma mulher ter a necessidade de ser protegida juntamente com os filhos, na nossa cidade encontra-se essa casa para abrigá-la? Não temos casa-abrigo na cidade de Patos. As mulheres que necessitam, que correm risco de morte, elas são levadas para João Pessoa. Hoje, na cidade de Patos, a gente não tem nenhum abrigamento, então a gente faz esse contato, leva a vítima para João Pessoa, onde ela é abrigada com filhos menores de idade. E aí lá ele tem toda assistência de educação para as crianças, mas é uma medida bem excepcional, porque primeiro a gente procura ver se consegue fazer essa retirada para casa de familiares, enfim, para tentar colocar essa vítima
a salvo, né, nesse primeiro momento, até que a gente consiga as medidas protetivas. Porque a política de casa-abrigo é uma política bem excepcional. Só vai realmente em último caso, quando a gente não tem outra solução para isso e quando o risco é realmente avaliado nesse sentido. Porque a mulher que fica presa praticamente dentro da casa-abrigo, porque lá ela não pode entrar em contato com outras pessoas, elege uma pessoa para cada 15 dias, fazer o contato. E as próprias vítimas, normalmente elas não querem passar por essa situação, porque querem que os agressores fiquem presos e não elas. Então é mais ou menos isso a política de abrigamento. Doutora Tâmara, há quantos anos a delegada está trabalhando com isso? Estou trabalhando desde 2010. 2010, ou seja, 7 anos, né? Um pouco mais de 7 anos, que eu entrei em março. Ah, entendi, já completou os 7 anos. A gente viu esse caso específico aí de Patos, né? Claro que tem outros fatores. Quais são os principais fatores que levam, por exemplo, o cidadão que a gente viu lá agredir daquela forma uma mulher? Eu quero olhar o seu lado não como jurista, nem como advogada, nem como delegada. Na sua psicologia feminina, por que tanta violência? Como é que acontece tudo aquilo ali? Olha, Silvio, a violência é um fenômeno, esse tipo de violência doméstica é um fenômeno relacionado ao machismo. Então, normalmente, o homem ele cresceu com aquela ideia de poder, de dominação sobre a mulher. Então, a maioria dos casos que acontecem giram em torno de ciúmes, de inconformismo com o final da relação. Então, assim, a gente vê que a realidade é essa. E não tem um perfil de agressor específico, porque como vocês viram nessa reportagem, o agressor nunca tinha batido na vítima. Foi uma primeira agressão e já foi uma agressão muito violenta, né? Assim, provocou vários danos físicos à integridade da mulher. Então, assim, existem agressores que eles já são contumazes, praticam pequenas agressões, mas sempre estão agredindo. Então, não existe um perfil específico, mas que o fruto, a raiz desse problema é o machismo, essa dominação que o homem ainda se imagina sobre a mulher. O meu amigo Mário Frade está perguntando o seguinte: se possível, pergunta a doutora Tâmara se ela acha que o Estado, o governo, dá um suporte suficiente para que a Delegacia da Mulher de Patos faça um trabalho eficiente com relação a essa prática que é a violência contra a mulher. Obrigado e parabéns pelo programa. O governo do Estado tem dado um suporte a vocês? Olha, o governo do Estado ele tem priorizado muitas ações de combate à violência de gênero contra a mulher. Desde o início ele vem desenvolvendo várias políticas. Hoje a gente vem funcionando a contento, mas claro que nunca está 100% porque a gente sempre precisa de mais. A demanda vai crescendo e com isso a gente precisa realmente no aumento do efetivo. Hoje nossa maior dificuldade é isso, é o curto efetivo. Mas eu posso afirmar com toda certeza que foi dado nesse governo uma atenção especial ao combate da violência contra a mulher. Suporte para a funcionalidade da delegacia, está tudo ok? Está tudo ok. Precisamos de mais efetivo. Precisar de mais pessoas, né? Exatamente. A Eves Medeiros está perguntando: doutora, eu queria saber se existe albergado por Lei Maria da Penha. Olha, essa questão de albergado é relacionada mais à aplicação da pena. Aí é com o juiz. Eu não sei avaliar hoje dos albergados se existe algum relacionado à violência doméstica. Aí vai depender das execuções penais, do que o juiz passou de pena para aquela determinada pessoa. E aí acredito que se pela gravidade da pena, ele pode sim, em determinado tempo, ir evoluindo a pena e cumprir albergue já no final. Vai depender muito do tipo de crime que foi praticado contra a mulher, da gravidade. Quando a delegada já começou o seu trabalho, já existia a Lei Maria da Penha ou não? Quando eu comecei a trabalhar como delegada, ainda não. Ainda não. Mas depois, sim. Então, já na Delegacia da Mulher já existe, quando eu comecei então a dá trabalhar. para fazer a pergunta, deu para sentir alguma diferença na questão? Ou seja, o que existia antes da Lei Maria Penha, o que existiu depois da Lei Maria da Penha? Deu. Deu porque, assim, a gente recebia muitas vítimas na própria delegacia e no dia seguinte elas já voltavam para desistir. Ah, entendi. E era possível desistir na delegacia. E hoje não mais. Com a Lei Maria da Penha, uma vez iniciado o procedimento, se não for... Não tem mais como voltar atrás. Não na delegacia. Em alguns casos, sim, judicialmente, mas na delegacia, não.
Isso eleva, de certa forma, ao temor daquela pessoa que praticou a agressão, o temor de ser punido. Então, muitas vezes, só a concessão de uma medida protetiva já surte um efeito muito grande. Entendi. E essa questão das medidas protetivas, para mim, é como se fosse a cereja do bolo da Lei Maria da Penha, porque a gente consegue dar uma resposta a essa mulher antes do final do julgamento de uma ação, né? O juiz ele dá essa decisão de forma cautelar, antes do Para a gente julgamento. explicar melhor, essas leis protetivas seria o que, finalmente? Olha só, a medida protetiva é uma ordem do juiz dada proibindo algumas condutas do agressor. As que a gente usa com mais frequência, antigamente a mulher era agredida e ainda precisava sair de casa muitas vezes com os filhos, e ficava desabrigada. Hoje em dia, a lei garante a essa mulher o direito de permanecer na casa. Essa mulher, a gente consegue o afastamento do agressor do lar conjugal, proibição dele se aproximar da vítima a uma determinada distância, proibição de manter contato com essa vítima, proibição de frequentar determinados locais. Então, tudo isso, de acordo com o atendimento que a gente faz à mulher, ela vai relatar o que aconteceu, a gente vai encaminhar esse pedido para o juiz, a gente tem 48 horas para encaminhar esse pedido para o juiz e o juiz mais 48 horas para despachar. Então, a gente tem essa decisão muito rápida para que a gente possa fazer a retirada desse agressor de dentro de casa, o que garante uma certa estabilidade e mais segurança para a vítima. E aí, o que é que gera essa medida protetiva? Se o agressor vier a descumprir, ele pode ser preso tanto em flagrante pelo descumprimento e se não for pego em flagrante, a gente pode representar pela preventiva. E aqui em Patos a gente tem conseguido muita preventiva com relação a descumprimento. Descumpriu, a gente informa ao juiz e o juiz tem decretado a prisão preventiva. Aqui a Celina Candeia está me dizendo o seguinte: a luta em favor da garantia dos direitos da mulher tem que ser fortalecida, bem como fazer valer a Lei Maria da Penha. Eu acredito que a lei ela vem sendo aplicada. Assim, a gente vem evoluindo a cada dia, muito há que a gente ainda fazer daqui para frente, mas eu acredito que a realidade, a efetividade do procedimento hoje é outra. Antes da Lei Maria da Penha existia a possibilidade de se fazer somente um termo circunstanciado, que é um procedimento mais simplificado, para não falar muito técnico, e hoje em dia o procedimento é muito mais complexo, e além de tudo, a pessoa que é presa em flagrante, determinados crimes, se ela não recolher fiança, pode ir para o presídio. Antigamente ela era liberada na delegacia mediante a assinatura de um termo de compromisso. Certo. E quando chegava na justiça, muitas vezes eles se vangloriavam porque pagavam uma cesta básica e estava resolvido. Estava resolvido. E podiam voltar para casa para A bater. Lei Maria da Penha não é tanto assim. Não. Totalmente bem diferente. mais rigorosa com relação a isso. Delegado, eu queria agradecê-la por estar conosco aqui. Eu ainda tenho as vereadoras. Amanhã a Câmara Municipal de Patos realiza essa audiência pública para exatamente reforçar tudo isso que nós estamos conversando nesse programa. Eu queria agradecê-la por estar conosco aqui e desejar boa sorte no seu trabalho e falar, claro, também da importância desse trabalho que vem sendo feito pela Câmara de Vereadores de Patos, principalmente a turma feminina que está preocupada com isso. Para a gente aqui é uma honra, a gente que agradece o espaço. Obrigado. Então, a delegada está se despedindo aqui, eu vou um brevíssimo intervalo, aí na volta eu vou ter 3 vereadoras para a gente conversar ainda sobre esse trabalho, sobre essa visão da questão voltada para a violência contra a mulher. Brevíssimo intervalo, eu volto já. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamede, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina.
credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina. Você, na direção certa. Grandes debates e lutas sociais marcaram a história do país. Agora, na Paraíba, a Praça João Pessoa volta a ser palco para que a população reivindique seus direitos. A Assembleia Legislativa inaugurou o Parlatório do Povo e trouxe de volta o sentimento de conquista por meio da voz dos movimentos. Esse espaço serve para compartilhar nosso sentimento com quem está também fazendo parte desse local e desse espaço que é a Assembleia Legislativa para a gente. O parlamento é a casa do povo. E nada mais justo que ele seja reinaugurado por povo. A oportunidade do povo paraibano participar mais diretamente da discussão da Casa do Povo com o povo. O parlatório já está aberto para que os movimentos sociais se expressem. A cidadania sendo exercida pelo povo e para os seus representantes. É a Assembleia Legislativa dando voz ao povo paraibano. A sua marca precisa ser comentada. Compartilhe sua empresa, produtos e serviços. Aumente suas curtidas. Conecte sua marca à nossa programação. São os mais variados programas de entretenimento, além de jornalismo imparcial e com qualidade. Estamos ao alcance de todos, através da TV a cabo, no site e no aplicativo para celular. Entre em contato conosco. Anuncie na TV Sol. Estamos de volta com o nosso ponto de vista. Hoje o nosso ponto de vista é diferente, né? Vamos ter 1h30 para conversar. A primeira meia hora foi com a delegada, a doutora Tâmara Lenina, que conversou conosco sobre o trabalho dela, conhecimento. E agora eu estou com 3 vereadoras aqui. Tem mais vereadoras, tem Dona Lucinha, tem a minha querida Fátima Bocão, mas quem está conosco hoje aqui na TV é a vereadora Tide, ela foi quem solicitou à Câmara essa audiência pública e que depois foi assinada pelas demais vereadoras que estão aqui presentes. Tide, a vereadora Tide Eduardo acompanhou o trabalho da delegada, ela falando exatamente sobre as dificuldades, sobre Lei Maria da Penha, sobre N coisas que acontecem no dia a dia da violência contra a mulher. Primeiro, boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco. Essa ideia de trazer para a Câmara um debate, uma audiência pública sobre essa violência contra a mulher. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Como também quero agradecer a presença das demais vereadoras, que eu coloquei um requerimento na Câmara solicitando essa audiência pública e, graças a Deus, fiquei muito feliz que as demais vereadoras também subscreveram esse requerimento, no qual nos dá força para lutarmos pelo nosso ideal. Esse requerimento foi baseado basicamente no aumento da violência contra as mulheres, que me fez ficar altamente transtornada ao ver a entrevista daquele juiz, quando relatou que aquela senhora teria tido uma agressão leve. Eu não entendi o que era leve. Como vocês já viram aquela entrevista há poucos minutos, então me encorajou a fazer essa audiência pública para realizarmos debate na nossa casa, como também medidas de proteção a essas mulheres, que elas se encorajem a fazer denúncia, que elas também não só vejam a questão dos filhos, mas também ela, como mulher, como mãe, que se encoraje. Um filho crescido num ambiente familiar com violência, provavelmente esse filho terá grandes transtornos. Ô Tide, deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho, vai servir a pergunta para as 3.
Vocês, enquanto mulheres, mas também como vereadoras que estão no dia a dia da comunidade, me parece que vocês passam pela maior presença, ou seja, muitas vezes uma pessoa do bairro de vocês, alguma coisa, eu estou com um problema com a violência e tudo mais, vocês estão mais presentes nesse dia a dia? Sim. Muitas mulheres, Silvio, não têm coragem de denunciar, não é nem a questão financeira, porque nós mulheres hoje somos mais encorajadas a trabalhar para criarmos nossos filhos. É a questão da vergonha, pelo fato dela se achar altamente... uma vergonha ela ser exposta como ela ser vítima de uma agressão. Nós mulheres ainda temos isso, a vergonha de sermos agredidas, principalmente pelos nossos companheiros. Certo. Então, isso é o que mais faz com que não denunciamos. Entendi. E isso acontece com a mulher em todos os níveis? Em todas as classes sociais. Todas as classes que essa sociais. Violência não é só aquela classe mais humilde. E sim, todas as classes sociais, nós mulheres vivemos esse mesmo problema. Deixa eu ver agora a nossa querida Nadir, vereadora Nadir, foi presidente da casa e durante a presidência, Nadir, você tinha essa preocupação, audiências públicas, ver o trabalho de questões com a mulher. Essa data é importante, esse debate é importante para a comunidade. Boa tarde, obrigado. Viu? Boa tarde, Silvio. Boa tarde às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e também de suas residências. Dizer do prazer de estar aqui mais uma vez, principalmente hoje, né, ladeada dessas duas grandes mulheres, vereadora Jane, vereadora Tide. E, com certeza, a Câmara Municipal ela tem contribuído, tem dado a sua contribuição. A nossa legislatura, a gente procurou priorizar isso e a gente tem várias conquistas que adquirimos em prol da mulher através da luta da Câmara Municipal, a exemplo do atendimento da Delegacia da Mulher em sistema de plantão de 24 horas. Como você sabe, foi um requerimento nosso que o governador deferiu, também pelo compromisso que ele tem para com as mulheres paraibanas e principalmente as mulheres sertanejas, porque a Delegacia de Patos hoje, ela não atende no final de semana somente as mulheres de Patos, atende Patos e cidades vizinhas. E importante demais a iniciativa da vereadora, que foi subscrita por todas nós, de realizarmos esse debate, porque a gente precisa, sim, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção de todas as mulheres. A violência, ela ainda acontece e, por incrível que pareça, apesar de 11 anos da Lei Maria da Penha, mas ela ainda acontece de forma muito agressiva, de forma muito ousada e também destemida por parte do agressor. Parece até que o agressor ele tem uma sensação de impunidade, que a gente sabe que não é assim. De fato, tem a questão do Código Penal, que ainda tem essas brechas, mas que a Lei Maria da Penha foi um grande avanço e a Câmara Municipal, ela precisa, sim, sempre estar realizando esse debate, principalmente para pedir a ajuda da sociedade, pedir a ajuda do poder público e encorajar as mulheres. Nós, mulheres, precisamos diariamente sermos encorajadas, porque, conforme a doutora Tâmara disse aqui, tem a questão social, mas predomina sempre a questão emocional, mas a mulher ela não pode gostar mais do parceiro, mais do agressor do que dela mesma. A gente precisa que nossas mulheres, de fato, se olhem com mais amor, principalmente as mulheres que são vítimas de violência, e procurem denunciar. Quando você falava em relação às unidades básicas de saúde, o que a gente vê no nosso dia a dia, eu presenciei essa semana. Uma mulher chegou na unidade básica de saúde chorando, relatava um caso de violência. Ela dizia que o agressor ele cuspia na face dela. Ele não deixava marcas físicas, mas ele deixou uma marca psicológica, né? Muito grande nessa mulher. Então, ele cuspia... Atinge a moral da pessoa, né? Exatamente. Ele cuspia na face dessa mulher para que ela não tivesse como provar a agressão. Então, com certeza, eu como parlamentar, como mulher, como enfermeira, procurei motivar essa mulher, incentivar e encorajar essa mulher a denunciar e, principalmente, a ter mais amor próprio. Edjane, eu vou conversar agora com a minha amiga Edjane. Edjane, tem até uma pergunta que como você é advogada do aspecto jurídico, né? A pergunta é a seguinte, pergunta aí a vereadora Edjane, no caso, se o homem chegar a quebrar a medida protetiva, ele pode receber prisão preventiva ou existe fiança para quem quebra a medida protetiva? Primeiro, obrigado por estar presente aqui conosco, depois
a resposta à nossa ouvinte. Boa tarde, Silvio. Boa tarde às minhas amigas e nobres vereadores. Boa tarde a todos os telespectadores e os internautas também, porque esse programa é avançado, né? É divulgado através de todas as redes sociais. Silvio, não só essa pergunta, mas também a de Cledilma Cordeiro, anteriormente efetuada, ela perguntou se a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006, se ela pode ser aplicada para os homens, para proteger o homem na relação interdomiciliar, vamos dizer assim, na relação doméstica, como nós chamamos. Em regra, não. Em regra, não. O que o STJ já permitiu foi uma aplicação de um filho homoafetivo da relação feminina que agrediu a sua mãe. Essa foi uma decisão que o STJ deu, inclusive até de forma inédita. Nós podemos... Lógico que o homem ele tem a proteção se ele for agredido pela sua companheira, mas não com base na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. O que se reflete é da seguinte maneira. Por analogia, a medida protetiva é aplicada. Vamos supor, a mulher não pode aproximar-se do homem. No juizado especial vai ter essa audiência, etc. Mas não vai se aplicar 11.340 especificamente para proteger o homem. Não. Com relação à primeira pergunta que você me fez, se pode ter fiança, como foi? Sim, a pergunta se a medida protetiva for quebrada, pode receber prisão preventiva. Automaticamente, a medida protetiva sendo quebrada existe fiança para é uma infração grave, né? Então, ele pode ter, sim, imediatamente, em regra, a prisão vai ser determinada. E nós sabemos que a Lei Maria da Penha, uma das inovações foi justamente essa, não permitir a fiança. Agora, quando ele é denunciado pelo crime de ameaça, vamos para outra parte, que para mim foi a maior inovação que a Lei Maria da Penha teve. Nós sabíamos que antes as mulheres iam fazer a queixa na delegacia e quando chegava em casa, vereadora Nadir, ela se arrependia porque ficava com medo do agressor vir, não sustentar mais economicamente sua família, do agressor à noite voltar para o seu lar e meter mais ainda, como diz no linguajar popular, cacete na mulher. Então, o que é que a Lei Maria da Penha teve uma preocupação que trouxe para o ordenamento jurídico uma grande riqueza? É que quando esse homem ele chega até a delegacia, e, por exemplo, a doutora Tâmara qualifica aquela violência não como apenas ameaça, mas como uma violência física. Então, ainda que a mulher, no outro dia, ela se arrependa, ela não vai ter mais o poder de retirar a queixa. Isso, Silvio Romero, foi um grande avanço. Foi um ganho muito grande. Um grande avanço, porque aí sim a ação passa a ser pública e incondicionada. Ou seja, não depende mais da mulher. Vai depender, consequentemente, do parquê, que é o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele vai dar continuidade ao processo. E outra situação é quando é só uma ameaça. Ainda assim, vereadoras, vai ter que esse homem se portar diante do juiz para que a mulher possa dizer se vai dar continuidade ou não. Se for qualificada apenas como ameaça. Muito bem. Inclusive, na manhã de hoje, Silvio Romero acompanhava algumas audiências justamente com relação à violência doméstica em nossa cidade. Queria deixar aqui reconhecido um grande juiz que nós temos na cidade de Patos, responsável pela vara que recebe todos esses processos de violência doméstica e familiar, que é o Dr. Ramon Nilson, e Dr. Elmar Tiago, que é o promotor responsável pela 2ª Vara de Patos. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para a Tide. Tem uma pergunta aqui do ouvinte que serve para vocês três. Apesar de ter sido criada há pouco tempo a Lei Maria da Penha, nós ainda temos um número muito grande de violência contra a mulher. Apesar da Lei Maria da Penha, nós continuamos com um índice de violência muito, muito grande. Eu estava vendo agora, usamos a questão do feminicídio no Brasil, é o 4º país do mundo, ou 5º país do mundo, na quantidade de feminicídio. Por que, Tide, agora falando como mulher, como cidadã, nem tanto como vereadora, mas como mulher que convive no dia a dia, apesar da Lei da Maria da Penha, por que existe tanta violência ainda? Na verdade, muitos homens não aceitam que o relacionamento se acabe, porque eles se acham o próprio dono dessa mulher, uma propriedade dele. Então, no momento de um fim de um relacionamento,
muitas vezes acontece o feminicídio pelo ódio, não aceitado de maneira nenhuma, como também nós mulheres, hoje em dia, somos mais independentes dele, e ele não aceita de maneira nenhuma isso. Você acha que esse modelo de independência da mulher gerou mais violência? Não é que gerou mais violência, é o poder da perca. A maioria dos homens não aceita, certo? E outras coisas também que influenciam essa violência, na verdade, são fatores multifatoriais. A respeito do álcool, outras drogas, o ciúme é um dos fatores de maior violência contra nós mulheres. A questão econômica ainda é muito forte? Também muito forte. Sabe? Então, assim, na verdade, todos nós mulheres não tem mais rico ou pobre. Todos nós somos vítimas da violência, principalmente a doméstica. Independente de qualquer classe. Situação. Exatamente. Nadia, e por que essa pergunta serve para você também? Por que ainda temos tanta violência, né? A Tide falou mais ou menos aqui, explicou o seu lado. E você que é uma pessoa voltada mais para a questão da saúde, é o seu dia a dia. Essa violência contra a mulher, apesar de tudo, Lei Maria da Penha, teve modificações na Lei Maria da Penha, mas continuamos com tanta violência contra a mulher. De fato, Silvio, eu acredito que a Lei Maria da Penha é um marco, sim, na defesa e na proteção da mulher. A gente não pode jamais subestimar a importância do nosso país ter uma legislação exclusiva para a mulher. Eu vi uma matéria importante hoje, que era com relação a uma pesquisa que foi feita pelo Ministério Público, de acordo com dados do Distrito Federal. E existe um índice de denúncia de 93,4%. Quer dizer, a partir da Lei Maria da Penha, em 11 anos da Lei Maria da Penha, com relação ao número de mulheres. E isso significa quase que uma denúncia a cada hora, baseado naquela população do Distrito Federal. Então, assim, a gente não pode jamais subestimar a importância que foi a Lei Maria da Penha. Ela é um marco. A violência, ela sempre existiu. Sempre existiu. Acredito também que existe uma diferença entre a denúncia e a subnotificação. O que existia antes é que as nossas mulheres, elas não possuíam instrumentos para denunciar. E hoje, com as delegacias especializadas em atendimento à mulher, a mulher, ela se sente mais acolhida, porque ela sabe que ela tem um serviço especializado em atendê-la. Também tem a questão cultural, né? A gente sabe, eu não vou dizer que é do homem agredir a mulher, jamais. A gente tem o número de homens respeitosos com mulheres bem maior, mas em virtude de ser um ato violento, se destaca, claro, e eu acho que tem que se trabalhar a partir da educação fundamental. É importante que a gente eduque as nossas crianças, identifique esse perfil violento em nossas crianças já no ensino fundamental, que seja identificado e que seja trabalhado isso, porque também tem os distúrbios psicológicos. Eu acredito que tem que ser feita uma avaliação. A educação fundamental tem que trabalhar esse tema, e por isso que na Câmara Municipal a gente tem apresentado leis nesse sentido, para que o nosso município ele já comece no ensino fundamental, trabalhar a Lei Maria da Penha, trabalhar a diferença de gêneros, que não pode existir, a violência de gênero, ela não pode existir, certo? Que a gente sabe que isso existe e que é uma realidade. Então, e também o acesso ao álcool e às drogas, né? O acesso às drogas, seja ela lícita ou ilícita, infelizmente favorece a esses acontecimentos também, né? Porque geralmente o agressor, ele tem feito uso de álcool, ele tem feito uso de alguma droga ilícita. Então, assim, tem vários fatores que colaboram, mas eu acredito que a gente trabalhando primeiro a mulher em relação à importância de denunciar, e também trabalhando as nossas crianças, que não pode existir, de fato, essa diferença de gênero, que não pode existir a violência de gênero, certo? Que a violência não deve existir de forma alguma. É importante que a gente trabalhe que a violência ela não pode existir de forma alguma, mas principalmente abordar o tema em relação à mulher, já que é o assunto que a gente está falando hoje. Bem, pedir só licença a Edjane, eu vou a um brevíssimo intervalo. Na volta, eu tenho uma matéria ainda sobre a questão da violência, e depois eu quero que, com o seu juridiquês, você explicite aí para a gente mais a questão da Lei Maria da Penha. Eu vou a um brevíssimo intervalo. Na volta, continuo com as vereadoras aqui,
tem uma matéria importante que eu vou colocar aqui sobre a violência contra a mulher, e aí eu volto com a Edjane falando sobre essas coisas da Maria da Penha que, apesar de tudo isso, ainda continuamos com níveis de violência muito grandes. Brevíssimo intervalo, eu volto já já. Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamed, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de setembro ao vivo é na TV Sol. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Posto Beira Rio 8, novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá. Com a gasolina mais barata de Patos. Súria, moda masculina, feminina e acessórios. 3 endereços para lhe atender bem. Pedro Firmino, Rui Barbosa e no Guedes Shopping. Instituto Educacional Vera Cruz, Rua do Prado 559, Centro. Telefone 3421-3405. Inovando com tradição. Cloud Sistemas, sistema de automação comercial. Rua Elias Asfora, 54, primeiro andar, Santo Antônio. Telefone 3421-5681. Cloud Sistemas. Simples assim. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Nós estamos de volta, as 3 vereadoras que estão aqui ao meu lado. Exibimos aquela violência contra a mulher quando a delegada, a doutora Tâmara, estava aqui conosco. E agora eu vou exibir também para os nossos telespectadores uma matéria que foi feita na violência contra uma menina aqui na cidade de Patos. Eu vou à matéria, depois eu volto para cá, exatamente combinando aqui, conversando com as vereadoras aqui presentes. As marcas da agressão sofrida por essa jovem no último final de semana, além de estarem no corpo, estão na memória. O que antes para Jesumira Lucena, mais conhecida como Jessi, era uma relação amorosa e tranquila, virou um pesadelo nos últimos dias. No começo, né, ele era uma pessoa calma, carinhosa, afetiva, só que com o passar dos meses, foi acontecendo brigas e ele foi mostrando agressividade. Qualquer briga ele já ficava muito estressado, muito revoltado. Ele é muito nervoso. E eu fui percebendo isso com o passar do tempo. Jessi conta que esse comportamento explosivo e às vezes agressivo foi o que levou ao fim do relacionamento. Mas segundo ela, o ex-namorado, um jovem de 16 anos, não aceitou muito bem o fim da relação. Tudo ele via problema, a gente brigava muito e a gente tinha terminado outra vez e
eu não queria mais, e ele sempre insistia, vinha atrás, me ligava, me mandava mensagens, pedia para ir na minha casa, e eu dizia que não queria, e ele ficava insistindo bastante, e aconteceu o que aconteceu, né? No último sábado, o casal se encontrou em uma festa de aniversário. E esse encontro não terminou bem. A gente no sábado à noite estava no aniversário e eu fui com as amigas minhas e ele com as amigas dele, só que nós todos éramos amigos em comum. E passou um tempinho, ele veio falar comigo e eu disse que não queria falar com ele, que era melhor a gente não manter contato, essas coisas. Aí ele ficou insistindo, insistiu. Aí me chamou para ir lá fora, aí eu fui. Aí quando chegou lá fora, eu falei para ele que não dava mais certo, que era melhor cada um seguir a sua vida e deixar do jeito que estava. Aí ele não aceitou, ele me colocou contra a parede, ele começou a prender meus braços, mordeu meu rosto, me arranhou, puxou meu cabelo, me deu soco. E não parava. Aí eu vi que ele não ia parar e que ele estava muito nervoso. Eu pedi para ele se acalmar e ele não se acalmava. Aí foi que eu pedi, por favor, para ele me soltar. Porque se ele me soltasse, eu ia conversar com ele. As marcas da agressão ficaram principalmente no rosto e no pescoço da jovem, que após o ocorrido procurou a delegacia da mulher para registrar uma queixa contra o ex-namorado. Quando eu cheguei dentro da área de lazer, eu estava chorando muito. Meu cabelo estava assanhado, meu rosto estava querendo sangrar. E as minhas amigas começaram a perguntar o que tinha acontecido. E os meninos foram chegando também, perguntando o que tinha acontecido. E quando ele viu que todo mundo estava me perguntando, e ele viu o que ele tinha feito, ele chamou um amigo dele e foi embora. Foi quando o pessoal foi tentar ir atrás dele e ninguém viu ele lá, viu que ele tinha ido embora. E aí a única saída foi tentar me levar para a delegacia da mulher. Aí eu prestei BO e um policial lá depois me levou para fazer o exame de corpo de delito lá no IML. Segundo Jessie, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ela conta que o rapaz já teria agido de forma agressiva com ela outras vezes. E ela, por ainda acreditar no relacionamento, decidiu perdoar. Em conversa pelas redes sociais, o rapaz se mostrou arrependido e assumiu que passou dos limites. Eu te machuquei. Nunca imaginei que isso iria acontecer. Eu me arrependi. Só te segurei para você se acalmar. Nada muda nem justifica o que fiz. Foram alguns trechos de uma conversa do casal logo após a primeira agressão. Aconteceu outra vez por causa de ciúme, que ele queria que eu contasse uma história a ele que não existia, que ele inventou na cabeça dele. Queria que eu assumisse uma coisa que não existia. Aí ele ficou agressivo e me bateu. Só que não. Bom, então, os senhores, essa matéria não é tão recente, mas de qualquer forma reflete a questão da violência contra a mulher. E o que nós achamos interessante nessa matéria é a idade do casal. Um menino com 16 anos, uma moleca com 15 anos. Foi o que nos chamou a atenção sobre essa questão da violência. Eu vou com a vereadora Edjane. Edjane, primeiro falar sobre esse aspecto da matéria que nós vimos aí, e eu queria também a sua fala a respeito da questão jurídica da Lei Maria da Penha, né? Porque apesar da Lei Maria da Penha, os níveis de violência ainda grandes. Por etapas, o que você viu aí na nossa reportagem e depois, claro, a sua visão muito mais como jurídica, como advogada, do que propriamente como uma vereadora a respeito da questão da Maria da Penha. Silvio, nesses casos que nós observamos de adolescentes que agridem-se, no caso aí o rapaz agredindo a sua namorada, como ela muito bem pontuou, por ciúmes, a posterior ele vinha, se arrependia, mas logo após se descontrolava emocionalmente e vinha novamente com novas agressões, que já não era física, mas era outro tipo de agressão, que também é uma violência, que é a violência psicológica. Então, nesses casos, devido à pouca idade, tem no fórum de nosso município, inclusive, um trabalho louvável por uma equipe multidisciplinar que merece o nosso reconhecimento,
que é a justiça restaurativa exercida pela 7ª Vara, que é a vara responsável por todo e qualquer acontecimento com as crianças e adolescentes de nosso município. Então, diante de um caso desse, o juiz da infância e da juventude vai acompanhar, juntamente com a promotora e essa equipe multidisciplinar, esse adolescente, e vai encaminhá-lo a participar de ciclos da justiça restaurativa. Com relação, quando nós comparamos esse ciclo da justiça restaurativa com a Lei Maria da Penha, quando o agressor ele já é maior de idade, o juiz ele pode determinar que o agressor ele participe de tratamento psicológico, de grupo, disciplinar, de debates, de discussão. Assim, vereadores, como nós temos o AA, por exemplo, parecido, só que para tratarmos de temas vinculados às violências, aos tipos de violência. A física, a psicológica, a moral, não é? Vários tipos de violência. E quando nós falávamos do aumento da agressão às mulheres, quando a Lei Maria da Penha surgiu, já foi um marco com relação a uma medida para reprimir esse tipo de violência. Mas, como você muito bem pontuou, ainda assim os números de violência ainda são grandes, ainda são crescentes, bastante relevantes, né? E a linha ela é crescente, né? No gráfico outra ela é coisa crescente. que você queria explicar era essa questão do feminicídio. Vou chegar justamente aí. Isso. Então, quando o Poder Legislativo, quando o Poder Judiciário começaram a observar esse aumento, Silvio, veio a figura do feminicídio. Não é um tipo criminal, vamos dizer assim, não é um crime individual, é uma qualificadora. Uma qualificadora de que tipo penal? Do homicídio, artigo 121. Então, no artigo 121, nós mulheres, se agredidas, no caso aí, a tentativa de homicídio ou até mesmo homicídio, se for contra uma mulher, uma violência de gênero, nós vamos ter uma qualificadora específica, que, se não me falha a memória, parágrafo 9º do artigo 121 do nosso Código Penal. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem como um marco muito forte, mas o Código Penal também tem uma qualificadora muito forte. E essa qualificadora serve para quê? Serve para aumentar a pena base. Vamos imaginar que a pena de homicídio seja de 9 a 15 anos. Lá na qualificadora, se não me falha a memória, vai ser de 15 a 30. Então, é uma pena forte e é uma medida que realmente traz uma eficácia para reprimir esse aumento, Silvio Romero, dos números de violência contra as nossas mulheres. O Edjane, a Tereza Cristina está nos ouvindo, está nos assistindo em Mossoró, está ligada no nosso programa e pergunta o seguinte: do que adianta a mulher fazer a denúncia se a justiça não ajuda? Isso é verdadeiro? Não sei em qual sentido nossa amiga Tereza Cristina quer falar, mas eu acredito que foi lá no que eu falei no início. Tereza, atualmente com a Lei Maria da Penha, artigo 16, nós tivemos uma inovação, que quando a mulher ela faz a denúncia, a queixa, na verdade, e se não for com relação à ameaça, se já for uma violência efetiva, nós vamos ter a ação pública incondicionada. A mulher não vai ter mais a oportunidade de desistir. Agora, quando nós vamos para a realidade de todo esse processo, de toda essa situação fática, que a mulher fica constrangida, a mulher se sente isso aqui, pequenininha, diante do agressor. Então, com a medida protetiva, Silvio Romero, é muito importante que a mulher, ela sempre junto com o seu advogado, esteja acompanhando se essa medida protetiva não foi revogada. Porque, Silvio, eu não sei se nossos ouvintes, nossos telespectadores e internautas têm conhecimento, mas só o fato, se a medida protetiva estiver vigente, ou seja, o agressor não pode entrar em contato, não pode se comunicar com os familiares da vítima, não pode chegar perto, por exemplo, 200 metros, tem que se manter distante. Só o fato do agressor mandar uma mensagem no WhatsApp, chamando, exemplificadamente, sua cachorra, você não me atende, você está impedindo de eu ver meus filhos, né? Usando a pressão psicológica com aquela mulher, isso daí é uma quebra de medida protetiva. E, imediatamente, a mulher pode procurar o seu advogado. Foi o caso hoje, por exemplo, de uma cliente minha. Nós procuramos imediatamente o doutor Ramon Nilson, que tomou as devidas providências nessa situação específica. Edjane, a Nádia estava querendo falar sobre esse assunto. Você me parece que tem algo a mais, ou no seu entendimento, essa questão de o delegado faz, a justiça
pelo que eu entendi que a Tereza Cristina perguntou aqui, é exatamente isso. É o caso que aconteceu com a menina aqui, que houve a prisão e o juiz teve que tomar a sua decisão. Seria basicamente assim? Não é esse fato, Silvio, não. O que eu queria comentar, que eu acho que tem também em relação à Tereza Cristina, a gente observa que ainda existe uma falha que eu considero importante, vereadora Jane, Vossa Excelência, como advogada, não sei se concorda comigo, mas nossas mulheres, elas não têm, assim, dentro da rede de proteção à mulher, porque não é apenas um serviço, é uma rede. Eu acho que ainda precisa de um apoio jurídico melhor. Infelizmente, Silvio, diariamente tem mulheres que nos procuram na Câmara Municipal porque não têm condições de dispor de recursos para custear as despesas com o advogado. A gente sabe que tem a Defensoria Pública, mas que muitas vezes não consegue alcançar a necessidade daquela mulher. Muitas vezes a mulher, já tive relato de mulher que disse que foi para a audiência e quando chegou lá parecia que ela era ré. Certo? De vítima ela estava quase saindo como ré. Então, isso eu estou passando relatos que eu tenho. Então, eu acho assim, ainda tem que ter um apoio jurídico melhor, não por parte do juiz, mas assim, por parte da justiça mesmo, vereadora Edjane. Até o próprio município, a gente tem um centro de referência de atendimento à mulher, né, o CRAM, e a gente agora colocou um projeto que é criando a Patrulha Maria da Penha no município como forma de apoiar essa mulher, porque eu acredito que tem que ter um apoio maior a essa mulher, porque muitas vezes ela se sente abandonada. Você via uma parte do texto da primeira entrevista, que a mulher ela dizia que aquele papel não ia garantir a vida dela, Silvio. Então, isso é muito perigoso. Às vezes a mulher chega o dia da audiência e ela ainda não tem um advogado para chegar lá e contar e ajudar, apoiar para que ela conte a versão dela, vereadora Jane, e para que conheça todos os pontos que ela pode explorar naquela situação de violência. Então, eu acho que tem que ter um apoio maior. A exemplo de um apoio por parte de uma defensoria, não sei se poderia ter uma defensoria pública municipal, o município poderia dar esse apoio à mulher, através do centro de referência. Também noto uma falha muito grande quando as mulheres são vítimas de violência, que muitas vezes vão para o hospital regional. Eu cito o Hospital Regional de Patos porque é lá que eu sempre vou. Na primeira reportagem, ela foi levada ao Hospital Regional. Exatamente. Né? Eu acompanhei um caso aqui em Patos, Silvio, que a mulher foi vítima de violência e quando eu cheguei lá, ela saía do bloco cirúrgico, vereadora Jane, desacordada, certo? Estava sob efeito de anestésico e ela estava sozinha no quarto. Muito perigoso. Por quê? Porque o agressor, ele pode voltar para concluir aquele ato que ele queria, que de fato era tirar a vida daquela mulher, e ele não conseguiu no primeiro momento. Então, tem que se pensar em atitudes também mais efetivas, certo? A gente não pode só pensar que a mulher vá, denuncie. Só que essa mulher, quando ela volta para casa, quando ela não está sob a medida protetiva, no caso dessa casa específica que a doutora Tâmara falou, ela volta para a sua residência. Volta para o seu meio, né? Volta para o seu meio. E eu sei que tem o agressor, ele tem que estar tantos metros distante dessa vítima, no mínimo 200 metros, na medida protetiva. Só que aí, se ele voltar e não der tempo, né? João Pessoa... Quem é que vai garantir? João Pessoa criou um dispositivo, que até a gente vai levar essa sugestão para o prefeito de Patos, que foi o dispositivo Ela, que esse é um aplicativo de WhatsApp, um aplicativo de celular, que a mulher, quando ela está sob ameaça, ela aciona. Existem, se eu não me engano, são 3 ou 5 números que são cadastrados, e ela aciona aqueles números de imediato e já mostra que ela está em risco. E também tem o SOS Mulher, que é importante demais, que o governo do estado ele lançou esse programa SOS Mulher, também que a mulher recebe um aparelho e ela consegue também chamar a ajuda da segurança pública, só que não chegou a Patos ainda. Entendi. Então, a gente precisa lutar por esses meios de proteção à mulher também para a cidade de Patos. Eu vou pedir licença a vocês, eu ainda vou ouvir no retorno do programa. O que me chamou a atenção foi a juventude do casal. Um menino com 15 e com 16, a menina com 15 anos é complicado. Eu vou um brevíssimo intervalo, na volta já com os finalmente do programa de hoje, aí eu quero saber da vereadora Tide aqui exatamente o que chamou a atenção nessa última reportagem que foi colocada. Brevíssimo intervalo, eu volto já já.
Restaurante Ramal. Pratos preparados para atender aos mais exigentes paladares com self-service à vontade. Ambiente limpo e agradável. Aberto diariamente das 6 às 20 horas. PR 230, quilômetro 313, bairro Ramal, São Mamed, Paraíba. Telefones 3462-1230, 98873-2664. Organização Isauro e Família. Restaurante Alto Posto Ramal. O cliente em primeiro lugar. Em setembro, a TV Sol transmite na sua programação a tradicional festa de Nossa Senhora da Guia. Exibiremos ao vivo todos os dias as missas e novenas direto da Catedral de Patos. E nos fins de semana, nossos apresentadores estarão no pavilhão da festa, trazendo todas as novidades e os bastidores do evento. Fique ligado! Festa de setembro, ao vivo, é na TV Sol. Oferecimento Moinho Patuense, tradição e qualidade. Rua Vereador Joaquim Leitão, 309 Centro. Televendas 3421-2048. Produtos do Moinho Patuense, do jeito que a gente gosta. Posto Beira Rio 8, novas e modernas instalações. Rua Solon Medeiros, no bairro do Jatobá, com a gasolina mais barata de Patos. Súria, moda masculina, feminina e acessórios. 3 endereços para lhe atender bem. Pedro Firmino, Rui Barbosa e no Guedes Shopping. Instituto Educacional Vera Cruz, Rua do Prado 559, Centro. Telefone 3421-3405. Inovando com tradição. Cloud Sistemas, sistema de automação comercial. Rua Elias Asfora, 54, primeiro andar, Santo Antônio. Telefone 3421-5681. Cloud Sistemas, simples assim. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje, entrando na reta final do nosso ponto de vista de hoje, com as 3 vereadoras. No primeiro bloco vimos a delegada Tâmara e agora estamos complementando o programa com as nossas 3 vereadoras. Tide, ficou ainda pendente do nosso último bloco exatamente essa noção, que por mais que tenha Maria da Penha, por mais que tenham ainda coisas, continuamos ainda com níveis de violência muito grandes. Qual é a sua visão sobre isso? Na verdade, nós mulheres somos vítimas de violência, principalmente de nossa família, das nossas pessoas mais próximas. Que seja o parceiro, o namorado, o pai, o irmão. Então, esses são as pessoas mais próximas e também são as nossas maiores agressores. É que por mais que tenha ali Maria da Penha, sempre vai existir. Sempre. Sempre nós somos vítimas dos agressores bem próximos nós. Tem pesquisa que consta que 74% da violência praticada contra nós mulheres são realizadas pelos nossos familiares e companheiros. A violência doméstica, né? A violência doméstica. Sendo que no nosso país, a cada 4 minutos, uma mulher dá entrada no SUS vítima de violência. Muito, né? Então, é muito alto o índice de violência contra nós mulheres. O que me chamou a atenção nessa última reportagem que nós fizemos aí foi a idade, né? Uma criança, praticamente 2 crianças, um com 16, outro com 15 anos. Exatamente. Né? Exatamente, é um fato bem relevante por eles serem bem novos, mas assim, tem que ser investigado o fato de que eles também podem ser vítimas da violência doméstica
pode ter também na família dele o pai, um irmão, Sim, entendi. Aí... um tio, que também, eles podem terem sido também agredidos quando eram criança e violência. Então, uma criança que vê o pai agredindo a mãe, ele precisa ter um tratamento, um acompanhamento psicológico, porque ele tem grande chance de se tornar também um adulto agressor. Um adulto agressor. Vamos falar da audiência pública que acontece amanhã na Câmara Municipal de Patos. Já está tudo preparado, já foram todos convidados. Como é que está o trabalho de vocês? A audiência já está pronta, estamos já tudo organizado, já estamos com grande presença de convidadas confirmadas, a exemplo da presidente da Câmara de Campina Grande, que já confirmou a presença. É a Ivonete Ludugeri, né? Exatamente, ela já confirmou a presença, como também o presidente da Câmara de João Pessoa confirmou que irá vir até a nossa Casa Legislativa algumas vereadoras naquela cidade. O parlamento lá de João Pessoa vai estar aqui presente também. Exatamente, como também nós convidamos as mulheres da nossa região, as prefeitas, as vereadoras, as vice-prefeitas, e também na nossa cidade nós convidamos grande número de mulheres para vir até a nossa Casa Legislativa debater conosco sobre a violência contra nós mulheres. Ô Tiri, isso é do meu tempo que eu brigava com o Nadir, quando eu dizia o seguinte: a Câmara Municipal de Patos tem que ter um propósito, ou seja, vamos fazer audiência pública? Vamos. Nós temos que amarrar alguma coisa na audiência pública, porque do contrário nós não vamos chegar a canto nenhum. Essa audiência pública, por exemplo, que vai haver amanhã, ela pode servir como um parâmetro para, sei lá, fornecer, ou que o próprio município possa tomar ciência da situação? Exatamente. O nosso propósito é fazermos um documento com várias propostas para que o nosso município tenha conhecimento e que possa botar em ação algumas dessas propostas, como a exemplo que o agressor também possa receber o tratamento psicológico e não só ele, a família, os filhos. Então, essa é uma das propostas. Então, para nós fazermos uma audiência pública só para irmos debater e sem ter nenhuma ação, de fato, tudo aquilo ali não será tem entregue sentido. às autoridades, ao prefeito. Não tem né? sentido. Jamais iríamos fazer isso. Então, a nossa mobilização é que nós criamos um documento que ele tenha por parâmetro de base para que sejam feitas ações. Muito bem. Nadir, você sabe que eu cobrava isso desde o tempo de Nadir presidente, que era exatamente isso. Por que as pessoas, a Câmara às vezes faz audiência pública, não vai ninguém? Foi questionado até essa semana aí, através do Independente, que não, porque deu muita gente, foi criada uma celeuma. Mas aí é aquela história, vamos fazer uma audiência pública sobre a questão da mulher, fundamenta, faz alguma coisa e manda para ver se daquilo ali sai um resultado pelo menos positivo para a violência contra a mulher. Exato, Silvio. E você sabe que as nossas audiências, elas têm sim dado resultado. Você nos cobrava muito isso na época que estava à frente da presidência da Câmara. Você vivia cobrando e a gente teve audiências públicas que trouxeram efeitos positivos, né? Correto. Um exemplo daquele grande debate que a gente fez em relação aos ciclomotores, né? Patos foi a única Câmara na Paraíba que se manifestou nesse sentido e, dentre outras, a gente já teve audiências públicas que, de fato, a gente conseguiu avançar muito. E eu tenho certeza que amanhã não será diferente, a Câmara irá avançar, a gente já tem várias propostas e eu acredito que alguns requerimentos, eu como vereadora mesmo, já procurei estar reapresentando alguns requerimentos, porque a gente já conversava com a doutora Tâmara em relação algumas dificuldades que a gente tem passado, o que a gente pode fazer para contribuir. A exemplo da Delegacia da Mulher, você sabe que não tem a estrutura que nem que os profissionais que trabalham lá merecem, nem também a estrutura que a mulher merece de um atendimento, né? Então, a gente tem pedido, e a gente já conversava com o prefeito, solicitando a doação de um terreno para que seja construída a sede própria da Delegacia da Mulher e que essa delegacia ela seja construída ali, de preferência, ao lado da UPA, porque ela fica bem centralizada no meio da rede de proteção à mulher. Que qual seria essa rede? O CRAM, que funciona no Morro, a Maternidade de Patos, que funciona no Jardim Guanabara, temos também a UPA,
E as unidades básicas de saúde. Então, um local de fácil acesso, um local muito visível. E a gente já solicitava o apoio do prefeito nesse sentido, de estar doando esse terreno, né? Também solicitamos, e a gente espera que amanhã os nossos deputados se façam presentes e possam também trazer uma resposta favorável a gente em relação ao apoio para que possamos conseguir uma delegada adjunta. A doutora Tâmara é muito competente, mas também é muito sobrecarregada. Ela falava aqui exatamente sobre o efetivo, né, de pessoas que estão ao seu lado. O efetivo é muito pequeno e a gente precisa priorizar, porque a partir do momento que aumentou o serviço, porque Patos hoje, como eu já disse, por um requerimento que foi de minha autoria, um requerimento aprovado na Câmara Municipal, ele atende, no final de semana, a delegacia funciona em plantão de 24 horas. Então, se aumentou o serviço, esse serviço agora passou a ser fornecido a Patos e região, então é importante que também Patos tenha mais uma delegada. Então, a gente tem cobrado uma delegada adjunta para Patos. Temos cobrado profissionais como psicólogo e assistente social, para que a mulher, antes do atendimento criminal, ela passe pelo atendimento de um profissional psicólogo ou assistente social. Então, assim, os pontos a gente sabe, Silvia, porque tem pontos que não dependem da Câmara Municipal. A Câmara convoca para o debate. O poder de vocês é limitado, né? É limitado. É verdade. O nosso poder é limitado. Então, várias conquistas a gente já teve em relação ao apoio à mulher patoense, mas a gente precisa avançar mais, a gente sabe disso, mas para isso também a gente precisa que os serviços que são responsáveis, que têm a competência de fazer, procurem atender os requerimentos da Câmara Municipal. Amanhã, eu tenho certeza, sairá um relatório importante dessa audiência pública, com sugestões que não virão apenas do Poder Legislativo. Amanhã a gente vai ter a oportunidade de ouvir o povo, de ouvir a sociedade civil organizada, né, que vai se fazer presente. E eu tenho certeza, várias autoridades, que se for dado a esse relatório o devido valor que ele merece, nós iremos avançar muito. Nós já avançamos, mas iremos avançar muito mais. Então, é isso que a Câmara Municipal espera para a noite de amanhã. Edjane, eu queria que a Edjane falasse exatamente sobre essa importância dessa audiência pública que vai tratar sobre, principalmente, as questões ligadas à violência contra a mulher. Silvio, como a vereadora Nadir falava, importante que amanhã, na audiência pública requerida pela vereadora Tide e subscrita por todas nós da bancada feminina, é importante que nós que a gente venha pegar a ata que essa audiência pública vai gerar e possamos, inclusive, encaminhar para o Tribunal de Justiça, requerendo um avanço, uma implementação de novos profissionais da equipe multidisciplinar do próprio Tribunal de Justiça para dar um suporte maior à segunda vara do município de Patos, que trata de todos os casos vinculados à violência doméstica e familiar e à violência de gênero, que são os tipos de violências que é contra a mulher pelo fato dela ser mulher, Silvio Romero. Entendi. Então, não somente a gente encaminhar, inclusive vou requerer isso amanhã nessa audiência pública, vereadora Tide, que a gente possa pegar a ata e encaminhar ao presidente do Tribunal de Justiça. A posterior, pegarmos a própria ata, subdividirmos em pontos e encaminharmos um requerimento conjunto dos 17 vereadores da Casa Juvenal Lúcio para o senhor governador Ricardo Coutinho. Inclusive, um dos primeiros, como esse que a vereadora Nadir falou, o aumento do efetivo em toda a estrutura da Delegacia da Mulher. Porque não adianta o governador mandar apenas a adjunta, que é importantíssima a adjunta, para tirar o sobrepeso de doutora Tâmara, mas ele também tem que mandar agentes para dar o suporte quando for prender aquele homem violento. Ele tem que mandar um carro para dar mais suporte ainda, porque eu acho que só tem 1 ou 2, a delegacia. Ele tem que também garantir a construção da sede, que a tendência é que o prefeito do terreno já se comprometeu com a vereadora Nadir, na verdade, vereadora, o prefeito. Então, são esses requerimentos que eu vou trazer amanhã e eu tenho certeza que os 17 vereadores da Casa Juvenal Luz, contando com a minha pessoa, nós temos que encaminhar aos setores responsáveis para podermos avançar de forma efetiva. Vamos começar por você, que nós já estamos com o tempo já se fechando.
Obrigado pela participação aqui no nosso Ponto de Vista. Eu que agradeço, Silvio. É uma honra estar aqui com você, acompanhada dessas duas grandes vereadoras e grandes amigas que eu tenho na Casa Juvenal Lúcia. E agradecer a todos os telespectadores, todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook. Um forte abraço e muito obrigada. Nadir, obrigado aí por estar presente aqui conosco, acompanhou todo o processo da trajetória. Sucesso do trabalho de vocês amanhã. Eu que agradeço, Silvio, a oportunidade. Saiba que estou sempre à disposição. Sempre que você nos convidar, a gente vai estar aqui prestando contas ao povo patoense do nosso trabalho. Agradecer aos internautas, aos telespectadores que nos acompanham de suas residências. Deixar um forte abraço ao povo patoense e também, na oportunidade, reafirmar o nosso compromisso para com toda a nossa cidade de Patos. Vereadora Tide, obrigado por estar presente aqui conosco. Sucesso do trabalho de vocês amanhã. Eu que agradeço, Silvio. Também agradeço a presença aqui das nobres vereadoras, como também elas que subscreveram o meu requerimento. E, mais uma vez, convido a todos para virem participar conosco amanhã, na nossa Casa Legislativa, a nossa audiência pública, que será realizada às 19 horas, e conto com a presença de vocês. E muito obrigado pelo convite. Obrigado, Tide. Obrigado a delegada Tâmara. Obrigado a Nadir. Obrigado a Edjane. Um abraço a todos. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui com mais um Ponto de Vista. Um abração a todos e até lá, se Deus quiser.